Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 14 de maio. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Câmara dos Deputados deve votar hoje em MP dos Portos. Texto deve ser aprovado no Senado até quinta-feira para não perder a validade. Além do Supremo, Procuradoria-Geral da República também é contra projeto que dificulta a criação de novos partidos. A audiência conjunta recebe esta manhã presidente da Petrobras, Graça Foster, e comissão debate marco regulatório das terras raras, minerais que são matéria-prima de celulares e tablets. O governo não conseguiu votar ontem a MP dos Portos na Câmara dos Deputados. Com a falta de acordo e a obstrução da oposição e de partidos da própria base, como o PMDB, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, convocou uma nova sessão extraordinária para esta manhã, às 11 horas. A MP precisa ser aprovada também no Senado até quinta, para não perder a validade. Mais um dia sem acordo na Câmara. A impressão que a gente tem é que o governo veio aqui para enquadrar a Câmara. E eu, como não gosto de ser enquadrado, estou saindo da reunião e vou atrapalhar a votação agora. A medida provisória permite que tanto portos públicos quanto privados movimentem qualquer tipo de carga, própria e de terceiros. O motivo do impasse são as 28 emendas das bancadas. 10 foram reunidas na emenda do líder do PMDB, Eduardo Cunha. Ela prevê licitação para portos privados, contratos com prazo de 25 anos prorrogáveis por mais 25 e, ao movimentar cargas de terceiros nos terminais privados, a contratação dos trabalhadores pelo órgão gestor de mão de obra. Eu sou plenamente favorável, quem acompanha a minha atuação sabe que eu defendo a iniciativa privada, eu defendo os investimentos privados, defendo a modernização de logística, eu sou plenamente favorável. Agora, pode ter um detalhe de conteúdo, da forma de fazer, que a gente não concorde. Se a gente permitir discordar de detalhe, a gente pode estar dificultando o governo. Isso me parece um julgamento um pouco meio fascista às vezes. Parlamentares da base aliada se reuniram na tarde desta segunda-feira na Câmara. O governo não aceita a emenda do PMDB e, para tentar chegar ao acordo, trabalha com duas propostas: uma emenda global ou o texto do relator Eduardo Braga, que passou pela comissão mista. Em sendo possível construirmos um diálogo, um entendimento entre todos os líderes do texto final da comissão especial, eu defendo que ele seja adotado como ancorador, aquele que vai ancorar a unidade necessária para votarmos a medida provisória. Mas o acordo na base aliada ainda não veio, porque o governo não se compromete a sancionar o texto da comissão sem vetos. O governo vai vetar esses pontos importantes que nós negociamos. Agora, alguns pontos que desfiguram a medida provisória, o governo vai analisar com todo o jeito. O prazo está chegando ao fim. Se a medida provisória não for aprovada na Câmara e no Senado até quinta-feira, dia 16 de maio, perde a validade. O governo não admite, mas alguns parlamentares afirmam que o plano B, caso a MP não seja votada, é legislar por decreto. O Brasil ganharia muito se essa medida não fosse votada. O nosso sistema é muito bom. Agora, entregar a concessão do porto para a administração direta da iniciativa privada internacional para os grandes proprietários de navios é muito ruim para o Brasil. Discutimos com os trabalhadores durante muito tempo, com os empresários, com os congressistas, discutimos todos os pontos importantes na comissão, de modo que todos sabem quais são os pontos essenciais para esta medida provisória ser importante para resolver o problema do Brasil nesse sentido. Mesmo que a MP dos Portos chegue a tempo no Senado, o plenário tem que votar antes outra medida provisória que tranca a pauta. As informações com o repórter Ronaldo Martins. A pauta do plenário está trancada pela medida provisória do Pronatec, que precisa ser votada até quarta-feira, quando perde a validade. A MP amplia o acesso às bolsas de formação dos cursos técnicos. Além dos estudantes das escolas públicas, os alunos da rede privada poderão concorrer às bolsas. O número de vagas também vai aumentar, porque as escolas particulares vão ser incluídas no programa. Como medidas provisórias não impedem a votação de propostas de emenda constitucional, 7 PECs estão na pauta desta semana.
entre elas as que concedem isenção de impostos para a venda de medicamentos e de CDs e DVDs de artistas brasileiros. A Procuradoria-Geral da República se manifestou ontem a favor da liminar do Supremo Tribunal Federal, que parou a tramitação de um projeto no Congresso. A proposta que restringe o dinheiro do fundo partidário e o tempo de rádio e TV para novas legendas já havia sido aprovada na Câmara. No dia da votação no Senado, o ministro Gilmar Mendes, do STF, atendeu a um mandado de segurança do senador Rodrigo Hollenberg. Senadores comentaram o parecer da PGR. Concordo inteiramente com a decisão corajosa do ministro Gilmar Mendes e com o parecer da Procuradoria-Geral de que a simples tramitação daquela proposta ou a sua aprovação, ainda que não tenha dúvida alguma de que ela seria derrubada por uma ação direta de inconstitucionalidade, ela seria declarada inconstitucional pelo Supremo posteriormente por uma ação direta de inconstitucionalidade, ela já traria prejuízos materiais irreparáveis aos partidos que estão em formação. Um ministro do Supremo Tribunal interferir e dar uma liminar quando ele não saberia que resultado ia ter na votação o projeto. Eu, pessoalmente, pelo que vi naquele dia, acredito que esse projeto seria derrotado com facilidade, mas eu acredito que a interferência do Supremo Tribunal numa discussão do Congresso Nacional, me perdoa a franqueza, é pior do que o projeto patrocinado pelo Executivo. A decisão final sobre o destino do projeto vai depender do plenário do Supremo. A manifestação da Procuradoria-Geral da República ajuda a orientar o julgamento. De acordo com o parecer do procurador Roberto Gurgel, a liminar impediu uma ilegalidade e não desrespeitou a separação entre os poderes. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Meio Ambiente tem na pauta, entre outros itens, o projeto que trata dos sistemas de climatização de ambientes. O texto prevê um plano de manutenção, operação e controle desses equipamentos para edifícios de uso público e coletivo. A audiência pública na Comissão de Educação. Senadores recebem o ministro da pasta, Aloysio Mercadante. Ele deve falar sobre as diretrizes e prioridades da pasta para 2013. A Comissão de Ciência e Tecnologia faz audiência pública daqui a pouco às 9 horas. Em debate, leis que podem tornar o Brasil menos dependente das chamadas terras raras, minérios utilizados como matéria-prima de celulares e tablets. Hoje, a China detém o monopólio desses elementos. Escândio, ítrio, lantânio, cério, praseudímio. Os metais, chamados terras raras, têm nomes esquisitos. Os 17 elementos da tabela periódica estão presentes no planeta em baixas concentrações e são usados na produção de catalisadores, ligas metálicas, tablets, celulares e ímãs para motores. Hoje, em função da importância que os terras raras adquirem numa série de produtos tecnológicos, o Brasil e outros países também, percebem que eles não podem estar dependentes de um único país para o suprimento de uma matéria-prima tão importante. A China responde sozinha por quase 90% da exploração de terras raras. Em seguida, vem Estados Unidos, Austrália, Índia e Malásia. O Brasil aparece apenas em 6º lugar, com 300 toneladas de minério, menos de 1% da produção mundial em 2012. O país ficou um pouco adormecido, digamos assim, no aproveitamento, justamente por ter perdido um pouco de tempo em adotar, acordou um pouco tarde para a importância desses elementos, que são elementos que nós chamamos de alta tecnologia. O Brasil já liderou a produção mundial de terras raras, mas nos últimos 15 anos, a iniciativa privada demonstrou pouco interesse pelo minério. O governo reconhece, faltam regras claras para estimular a exploração. Você precisa estar com as regras muito bem estabelecidas para que você possa permitir que empresas e companhias que tenham interesse em explorar isso, possa fazer dentro de um regramento bem estabelecido. A subcomissão criada pelo Senado vai propor um marco regulatório para a exploração de terras raras.
A ideia é definir o papel do governo e da iniciativa privada para tentar reverter a dependência do Brasil a fornecedores internacionais. Hoje, a balança comercial opera no vermelho. O país importa 14 milhões de dólares em terras raras e exporta pouco mais de 1 milhão. Nós não temos legislação a respeito, nós não temos uma política que abranja todos os aspectos, desde a mineração, a concentração, a seleção, até a produção industrial, para que no Brasil o setor empresarial, o setor privado possa atuar na prospecção desses elementos raros e o Brasil possa ter produção e possa ter uma presença no mercado internacional. O Ministério de Minas e Energia incluiu as terras raras entre as prioridades do Plano Nacional da Mineração até 2030. E o Serviço Geológico do Brasil já começou a mapear as novas jazidas para incentivar a produção. As principais reservas do país estão em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Amazonas. Do ponto de vista do recurso terras raras, da quantidade de matéria-prima, eu diria que o nosso potencial é muito grande. Agora, como eu sempre costumo dizer, encontrar não é o suficiente, encontrar a reserva mineral, né? Além da reserva mineral, tem a questão, por exemplo, ambiental, que é uma questão importante, tem que ser levada em conta. Tem a questão, por exemplo, a própria questão indígena, que tem várias dessas áreas, estão em áreas indígenas. A política governamental ela pode atuar no sentido de incentivar o avanço no conhecimento sobre o potencial de terras raras do país. Na geração de produtos, né, mapas, teses, pesquisas, né, nas universidades, de maneira a aumentar o conhecimento sobre esses elementos. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 9h30 da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da comissão é o repórter Ronaldo Martins. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Assuntos Econômicos analisa na reunião desta manhã 10 projetos de lei. Um dos mais importantes é o Plano Nacional de Educação. O relatório que vai ser votado destina 10% do Produto Interno Bruto para a área da educação. Atualmente são 5%. A proposta do governo era investir 7%. O plano também traça 20 metas que devem ser cumpridas até 2020. Entre elas, alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade, oferecer ensino integral em 50% das escolas de educação básica da rede pública e formar 50% dos professores em cursos de pós-graduação. Depois da reunião deliberativa, a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Infraestrutura realizam uma audiência pública conjunta com a presidente da Petrobras, Graça Foster. Ela vai falar sobre a situação financeira da empresa e sobre investimentos. André? Obrigado, Ronaldo. Outras 2 comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. A audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais vai debater o projeto que proíbe a venda de produtos de tabaco em locais como escolas, supermercados e bancas de jornais. A Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas reúne-se em audiência pública também para discutir o marco legal para o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Carbono por Desmatamento e Degradação, conhecido como RED+. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Sinal de Mais representa a conservação, do manejo sustentável e do aumento de estoques de carbono nas florestas. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.